Fala, fãs de Deus! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do ID Podcast. Aqui nós temos uma missão. E a nossa missão é trazer a sua verdadeira identidade. E essa identidade, ela só pode ser restaurada através de Cristo Jesus. Então, talvez se você não conhece a Cristo, você vai passar a conhecer. Se você não conhece a sua identidade, você vai passar a conhecê-la. Aqui, nós não estamos para ditar quem você deve ser. Nós estamos aqui para te apontar um caminho. E quem vai te mostrar quem você deve ser é Cristo Jesus. É o Espírito Santo agindo no seu coração. E para o primeiro episódio de hoje, nada mais, nada menos do que uma pessoa muito querida, muito amada, toda a sua família, toda a sua casa é muito amado e querido por nós. E alguém que teve a sua identidade também deturpada por muitos anos, mas ele encontrou Cristo. E Cristo transformou a sua identidade e trouxe a verdadeira identidade. Ele se livrou de todos os rótulos, de tudo que o sistema colocou sobre ele. E hoje ele é livre para viver a vida que Cristo desejou para ele. Quem está conosco é o Jefferson Brito. Olá, e aí galerinha, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui. Temos aqui muitas perguntas, uma conversa que eu creio que vai ser muito edificante. O principal do ID é nós conhecermos pessoas comuns, né? Como nós, né? Conhecer pessoas que têm uma vida comum como a nossa, pessoas que tiveram que mudar todo o seu passado, toda a sua antiga história, né? Viver uma nova vida com Cristo. Nada melhor do que você para contar toda essa história, todo esse processo de transformação que Jesus te permitiu viver e tem trabalhado em você ainda, né? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Amém. E ele vai terminar quando nós estivermos na glória. Nós falamos muito aqui que a nossa identidade, ela não é definida por aquilo que nós fazemos, mas sim por quem nós somos. E nós queremos saber, quem é o Jefferson? Quem é o Jefferson? Uma boa pergunta. Eu sou um rapaz do Guarujá, né? Sempre morei no Guarujá. Eu tenho 32 anos, sou casado com a Maria de Fátima, o amor da minha vida. Eu sou professor de inglês também, professor de educação física e sou um filho amado de Jesus. Eu acho que essa foi a principal identidade, principal e única, né? Que eu tanto duelei para entender e para aceitar como a centralidade disso, né? A identidade de filho. Eu acho que o filho é a principal característica que eu tento levar sempre comigo. Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de se colocar no lugar de filho de Cristo, né? Às vezes é mais fácil nós sermos servos, às vezes parece que a gente é digno de receber algo porque somos servos e não porque nós somos filhos, né? E Jesus morreu por nós porque nós somos filhos. É isso aí. O que me pega nisso, né, pastor, é que o próprio Jesus duelou com os servos, né? Quando ele estava no templo, ele não duelava com os filhos, ele duelava com os servos. Eram os servos que falavam para ele: sai daqui, endemoniado, o que tá fazendo aqui? E por acaso você pode fazer isso no sábado e blá blá blá. Então nós vamos ver que isso não mudou no templo, né? Como cristãos, como crentes de que Jesus permanece vivo em nós, o Jesus que a gente carrega ainda causa a mesma coisa. E puxando um gatilho sobre isso, né? Sobre o que você falou de questão de nós conseguirmos enxergar e trocar esses rótulos, porque eu vejo que quando a gente consegue entender a grandeza de ser chamado de filho, né, de amigo, porque ele diz: agora vocês não são, chamo vocês de amigos, porque já não são mais servos. Esse rótulo, qual foi o maior rótulo que o mundo, o sistema colocou em você e que você teve muito trabalho ali junto com Jesus para conseguir arrancar? Eu acredito que o rótulo da orfandade, né? Porque esse rótulo de orfandade que foi estabelecido na minha vida por um tempo não me permitiu enxergar Cristo como ele foi chamado a ser para mim, um pai, um amigo e quem revelaria as coisas para mim. O fato de eu não ter um pai presente, um pai humano presente, o fato de eu não ter um pai humano que eu pudesse me espelhar para algo, eu nunca tive como um exemplo para mim até então. Eu tive muitos problemas de olhar Cristo também como um pai.
E automaticamente os rótulos que o mundo me deu, eu aceitei. Então, se fosse para eu ser aceito em algum lugar, eu aceitava o que as pessoas falavam sobre mim. E se isso dava algum tipo de retorno, era essas identidades que eu assumi. Então, se o meu pai dentro de casa falava que eu ia ser algo negativo, eu assumia essa posição. E eu ia no mundo e eles me falavam algo positivo, eu potencializava isso. Então, se lá fora, se meu próprio pai, né, que era para ser quem me protegesse, quem me guiasse, me orientasse, era aquele que eu não tinha como exemplo em nada, o mundo me fez eu ser um exemplo em muitas coisas, né? E dentro dessas coisas, eu acabei me entregando assim por completo para a prostituição em geral, né? E quando eu digo prostituição, eu falo prostituição em todas as esferas sexuais, em todas as esferas possíveis, né? Então, esse período foi o período que eu tentei ser alguém. Agora eu vou ser alguém. Agora alguém vai me ver, agora alguém vai me ouvir. E o mundo realmente me ouviu. Só que não foi o suficiente, né? Tudo que ele podia me oferecer não foi o suficiente. Então eu passei 5 anos nesse processo, longe de Cristo. E quando eu estava no limite de tudo, quando eu achava que já não tinha mais pra mim, porque era tudo muito momentâneo, né? Então, o mundo ele não te oferece nada sólido. Ele não te oferece uma identidade sólida. Tudo tem uma data de validade. Tem uma data de validade e é uma barganha, né? É uma eterna barganha. Então, enquanto você tem dinheiro, você tem amigos. Enquanto você é uma pessoa que pode oferecer algo para essas pessoas, elas permanecem com você, né? Então, eu acabei entrando em algumas áreas que eu nem tinha, como é que eu posso dizer, prazer em estar em certos meios que eu, sóbrio, não tinha prazer de estar, de compartilhar de quem eu era. Só que esses lugares me moldaram. E aí eu sempre tinha que estar bêbado ou drogado para que eu pudesse ser aceito, para que eu pudesse ser o radical, o moderninho, algo do tipo. Mas nada disso me levou a lugar algum. E aí quando eu vi o rótulo de menino perdido, só que esse rótulo ele foi muito bem aderido lá fora. Geralmente tudo que foge da natureza de Deus para nós, o mundo aplaude, né? E aí esse rótulo foi aquele que eu tive uma vivência específica, mas não foi difícil sair dele. Bastou um encontro, bastou uma palavra e tudo realmente desapareceu. Acha que essa necessidade, porque eu me identifico muito com isso, eu trabalhei muito tempo em terapia, em conversas, essa necessidade que nós temos de sempre estar agradando as pessoas, mesmo que desagrade. Você acha que isso é o mal do século? Ou é o mal da nossa geração? Ou sempre foi assim? Você consegue enxergar isso? Porque isso é uma história de alguns anos sua, né? Que você começou com essa necessidade de agradar pessoas e isso era insaciável. Nunca era o suficiente, nada do que você fazia era o suficiente, nada do que você abria a mão era o suficiente, então você sempre tinha que ir mais e mais e mais. Você acha que isso é algo comum, mais comum do que a gente pensa? Porque às vezes a gente compartilha da ideia que é só a gente, né? Só eu que tô abrindo mão. E às vezes é um sistema de coisas, de pessoas, dos homens. Quando eu digo dos homens, do mundo, da era, de fazer com que a gente viva uma vida cansada e intensa de sempre tentar agradar os outros. A gente quer ser visto, né? Nós queremos ser notados. Eu acho que o eu é o grande mal do século. O eu, o individualismo, o tudo sobre mim. Então, eu vejo que de geração em geração isso está pior. Eu sou professor, né, como eu disse, e em sala de aula eu posso ver as minhas crianças crescerem com uma carência enorme de atenção, de carinho. Então eu vejo que piora com o passar do tempo. Mas eu nunca, pelo menos em 32 anos de vida, eu nunca vi ser diferente, né? Eu acho que o ser humano ele precisa se exaltar de alguma maneira. Eu acredito que isso faz muita parte do nosso ser pecaminoso, né? Nós temos uma natureza que ela é caída, ela não é uma natureza, como eu posso dizer, restaurada ainda, ela será. Então, enquanto ela não é, ainda é sobre nós. É o que eu acho, o bem que eu quero, esse eu não faço. E olha que Paulo era Paulo, né? Mas, pelo amor de Deus, se aquele cara não conseguir irmão, e a gente?
E assim, eu estava até estudando um tempo desse sobre isso, justamente sobre essa natureza pecaminosa que nós adquirimos. E muitas pessoas se enganam achando que, não, me converti e tô salvo. Essa natureza não habita mais em mim. Sim. Mas é uma coisa que só vai cessar quando houver o arrebatamento, Jesus vier nos buscar. Enquanto isso, é uma constante. Aí, né, como Paulo diz, se eu tô aqui, né, eu não digo que eu alcancei o alvo, muito pelo contrário, eu continuo prosseguindo. Então quem somos nós para estarmos isentos de passar por essas coisas, né? É verdade. Eu acho lindo, Paulo, inclusive o versículo chave da nossa marca, né, do ID, é Gálatas 2:20, onde ele fala, já não sou eu quem vivo, né, mas Cristo que vive em mim. Então a vida que eu vivo pela fé, né, em Cristo que morreu por mim. E alguns versículos antes ele fala assim, acaso eu procuro agradar os homens ou a Deus? Sim. E isso é uma chave para nossa geração, Com né? certeza. Acredito que deve ter sido um ponto que mudou a sua vida, assim, sabe quando você quer tirar um rótulozinho da garrafa, assim, que puxa ali? Eu acho que foi, puxa, será que eu tô querendo agradar a todo mundo, menos a Deus, menos a mim? Isso nos esvazia. Há uma falsa sensação de preenchimento, mas na verdade você está sendo esvaziado. Sim. Você está sendo esvaziado, e eu lembro que nesse mesmo período o Senhor começou a me visitar à noite. Então eu lembro que eu senti alguns arrepios, alguns espantos noturnos, mas instantaneamente depois eu era consumido por um abraço que me incendiava todinho. Eu não entendia nada que estava acontecendo, mas ele já estava trabalhando ali. E enquanto mais vazio eu estava, mais alguma coisa me mostrava que eu seria preenchido. Eu só não sabia do que ainda, né? Você falou muito assim de como você viveu essa sua vida, e eu acredito que não deve ter sido fácil se libertar do mundo. Sim. Né? Porque como você falou, o mundo abraça. Eu sempre falo isso para as pessoas, o mundo ele abraça a gente de uma forma porque ele mascara as coisas, né? Isso aí. Ele coloca de um jeito como se, não, vem comigo, que comigo você vai ter tudo. Sabe? E tá vendo esses hipócritas, tá vendo esses caras que ficam dizendo como você deve ser, enfim. Que a gente anda numa linha muito fina entre sermos verdadeiros cristãos e sermos fariseus do século XXI. É isso aí. Né? Em vez de abraçar as pessoas, afastar. E esse teu passado, eu acredito que tenha sido mais difícil ser vivido do que está sendo falado. Sim. Porque, né, eu não imagino, né, o que você deve ter passado. Quando você encontrou Jesus, qual foi a maior transformação na sua vida? Você falou que a orfandade era o que você sentia mais falta. Você era órfão de pai vivo. Isso. Né? Isso. E assim, quando você encontrou Jesus, quem é o Jefferson depois que encontrou Jesus, sabe? Tudo isso que você falou que você sentia, o que transformou mais significativamente na sua vida? Pastor, eu tenho alguns cuidados até de orientar alguns jovens, sabe? Orientar algumas pessoas, porque foi muito instantâneo comigo. Foi do dia pra noite. Foi num piscar de olhos. Então eu estava em uma balada, aquelas baladas que não param. Então de uma já estava em outra, já era a terceira balada do dia. E ali, quando eu cheguei naquele lugar, eu senti um vazio como nunca antes. Tremendo, tremendo. E nisso eu senti uma vontade de orar novamente. Então eu fui pro banheiro, me tranquei naquele banheiro, e eu comecei a chorar e orar a Deus. E naquele instante eu senti como se um abraço incendiasse todo o meu corpo. E quando eu levantei, eu me olhei no espelho e não me reconheci mais. Foi instantâneo. E aí quando eu saí dali, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um Uber, chamei um Uber desesperado, e fui pro monte. Na hora. Tava amanhecendo já, corri pro monte, coloquei pra tocar aquele louvor. Jesus, o plano perfeito. Fiquei ouvindo, olhando para aquele mar, olhando para aquele céu, ali no Morro da Caixa d'Água, ali no tombo. E aí eu olhei bem pro céu, assim, como se eu estivesse olhando nos olhos de Jesus. E eu falei, Jesus, se você é esse plano perfeito, eu quero viver ele. Mas eu não quero viver ele pela metade, eu quero viver ele por completo. Foi o que eu declarei. E quando eu desci daquele monte, toda a minha vida foi transformada.
Os meus olhos foram mudados. Todo o meu olhar sexual ele virou fraternal automaticamente. Os meus vícios em pornografia, a prostituição que tanto me prendeu, ela me soltou, ela teve que me soltar, porque algo maior apareceu. E esse algo maior foi aquele que passou a viver em mim. Então, eu não precisei de uma imposição de mãos, eu não precisei de nenhuma intervenção do homem, porque o Filho do Homem decidiu me visitar. Então, quando eu entendi que esse cara fez tudo por mim, me encontrou onde eu já não tinha mais esperanças de nada, por que não entregar tudo por ele? Então, eu nunca tive uma visão imatura das coisas de Deus. Eu sabia que se eu pisasse ali naquela casa, na casa do Senhor, eu faria diferente. Eu não podia estar ali com uma vida dupla, eu não podia estar ali fingindo que eu não era. Tanto que o nosso pastor da nossa casa, desde os meus 14 anos, eu frequento a Palavra de Vida, né? Que os meus tios são pastores de lá, e eu sempre vi o Luiz Fernando desde então. E quando eu via ele, eu tremia de temor. Eu tinha temor quando eu via ele no mercado, eu tinha temor quando eu via ele na igreja, eu ficava assim, meu Deus, que ele não me olha, meu Deus, que ele não me olha. Porque eu sempre carreguei comigo um respeito com as coisas de Deus. Independente do que eu escolhi viver, eu sabia que as coisas de Deus eram santas e não profanas. Então eu nunca permiti misturar o santo com o profano. Então eu lembro que eu tinha desejo de estar na igreja, algo dentro de mim. Mas aí os meus amigos iam para outro lugar, eu ia com eles, aí eu bebia e eu esquecia daquele desejo. E isso foi por 5 anos, né? Então, quando aquilo ali aconteceu, eu falei, bom, eu tô pronto para ir para casa. Eu tô pronto para sentar na mesa. Eu tô pronto para ceiar contigo. Então, daquele momento em diante, eu excluí minha rede social, porque eu sabia que ela podia ser um gatilho. Então eu excluí. Eu não esperei que o Senhor fizesse por mim o que era a minha parte. Então eu excluí meu Instagram, fiquei 1 ano sem Instagram. Eu comecei a jejuar, não sabia nem como fazer aquilo. Direto eu passava mal. Quando eu vi, eu tava meio fraco, meu Deus do céu. E aí eu peguei pesado mesmo, peguei pesado comigo, porque eu me conhecia, né? Eu ainda me conheço. Então o Jefferson ainda tá aqui. Então eu preciso me conhecer a ponto de saber lidar comigo, né? Então a forma que eu encontrei de potencializar o meu espírito e silenciar a minha carne foi tirando minhas próprias armas, porque eu sei que elas poderiam ser usadas contra mim. Então, em 3 dias, tudo desapareceu. Não tinha mais casa, não tinha mais ninguém. Os meus amigos, que eram até então inseparáveis, eles desapareceram. Ninguém me procurou. Uau. Jesus faz, né? Entendeu? Então ele fez o rapa mesmo. Ele é lindo demais. Nossa, eu fico maravilhada com essas coisas. Teve uma irmã na nossa igreja que ela contou um testemunho muito parecido em relação ao marido dela. Legal. Ela passou muito tempo orando por ele e ele teve um problema cardíaco, enfim. E aí ele teve uma parada e ficou 10 segundos morto, né? E aí conseguiram reanimá-lo e ela falando com Deus depois que ele tinha voltado para casa. Então ela falou, Senhor, quando o Senhor vai mudar o coração dele? E ela já via algumas transformações, mas não via aquilo que ela esperava. E ela falou assim, eu preciso só de 10 segundos para transformar um coração de pedra em um coração de carne. E foi exatamente aquele momento onde ele morreu e ele nasceu já um novo homem. Uau, ali. E caramba. Aí você falando assim, sabe? Sim. É porque não é uma coisa comum de se ouvir, né? Assim, não são histórias que são se repetem assim com muita frequência, mas eu acho que vai muito mais da necessidade de Deus, assim, da pressa e da disponibilidade do coração, porque olha onde você estava, né? Ele literalmente falou assim, vem cá, aqui, agora. Eu preciso falar com você, já não dá mais pra mim te ver onde você tá, isso aí. Sabe? E essa verdade que te libertou mesmo, você já era convertido, no caso você era afastado. Isso. Eu aceitei Jesus na Palavra de Vida, né? Eu tinha uns 14 para 15 anos e eu amava aquele lugar, meu Deus do céu. Só que eu tive muitos problemas com meu pai, né? Como eu disse. Então, quando eu fiz 18 anos, eu tive uma briga muito feia com ele e eu saí de casa. E aí foi aí que eu comecei a zoar tudo. Era uma busca de atenção, né? Já que ele não me deu, eu busquei fora. Só que daí eu busquei de outras formas. Então, eu queria chamar a atenção de todas as maneiras. Mas olha, o mais lindo disso tudo é que enquanto eu estava fora, bagunçando a minha vida, o Senhor estava arrumando a minha casa. Porque meu pai se converteu, minha mãe se converteu, minha irmã se converteu. Então, quando eu voltei para casa, todos estavam na presença do Senhor.
O meu pai me pediu perdão por todo o mal que me fez. E por 7 anos até ele falecer, que ele faleceu de câncer, ele foi o melhor pai que poderia ter. Então eu sabia que Jesus era real, porque eu vi ele sendo real na minha casa. Então ele transformou até então o meu principal abusador, né, digamos assim. Então, quando eu vi Deus mexendo na minha casa, consertando meu pai, eu fiquei cada vez com mais medo. Falei, meu Deus, esse cara é real. Vai O dia que ele vez. encostar em mim, eu tô lascado. Eu vivia declarando. Porque o meu pai, ele mudou por completo. Ele mudou o jeito de falar, ele mudou o tratar. Ele virou o pai que eu sempre sonhei ter. Então, olha a bondade do Senhor, né? Mesmo com uma vida assim, que ele foi ausente, esses 7 anos compensou por todo o restante. E eu nunca consegui ficar preso nas coisas, sabe? Então, o dia que meu pai me pediu perdão, parece que desapareceu o restante. Meu pai nasceu ali. A mesma coisa com Deus. Quando eu provei do perdão dele, eu não sou ninguém para ficar mergulhando no mar que ele chama mar do esquecimento, né? Então, as coisas velhas, elas já se passaram, elas não estão passando. Elas já se passaram. Eis que tudo se fez novo, né? Então, a gente precisa entender bem esse contexto para não voltar atrás. Muitas vezes a gente fica preso em processo de libertação, em processo de mágoa, de rancor com as pessoas, porque a gente fica andando para trás. Quando com o Senhor a gente avança, né? É muito difícil o ser humano perdoar, né? Eu falo por mim assim. Mas quando a gente vê que Cristo nos perdoa todos os dias, porque, cara, todo dia a gente dá uma vacilada. Muda tudo, né? E aí o jeito de você falar é literalmente, eu imagino Deus olhando pra gente, né? Cristo olhando pra gente e falando assim, como que eu não vou perdoar? É isso. Né? Você era uma pessoa rancorosa e depois que você se converteu, você sempre foi uma pessoa com o coração mais mole, assim. É assim, eu era bem intenso. Acho que tinha os dois extremos. Eu sempre fui mole, sim, mas eu sempre fui muito rancoroso. Então, se você fizesse algo pra mim, acabou pra mim. Tipo, morreu pra mim. Excluía, bloqueava e era um enxame. Mas eu não mudei só nisso, não, pastor. Eu mudei em muitos outros aspectos. Eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa no tratar, eu não sou a mesma pessoa no relacionar. Eu não sou a mesma pessoa. Parece que eu vejo o Jefferson, que estava preso, como uma pessoa que ainda não existia, sabe? Ele estava tentando encontrar um lugar. Só que ele não entendia que o lugar era ele só precisava abrir a porta, né? Para o meu pai encontrar um lugar no meu coração. Então, desde o momento que ele bateu a porta, ele não foi só liberto, ele foi transformado, né? Então eu vejo que muitas pessoas têm apreço com as coisas que passaram. Eu acho que estimação. Então eu tenho que ser liberto a certo ponto que eu cito o meu passado e ele não me comove. Porque ele não tem a ver comigo. Ele tem a ver com a minha antiga criatura. Sua antiga identidade. A minha antiga identidade. Então, quando nós temos uma identidade firmada e estabelecida no Senhor, toda e qualquer outra, elas são subjugadas, né? Porque você assume ela por completo. Eu digo essa questão do perdão, porque eu acredito que é o passo mais importante na vida de um cristão. Entender que nós devemos amar os outros como Cristo nos amou, né? E parece que às vezes a gente converte todas as partes, mas continua deixando aquele de estimação, sabe? E, não, é fácil largar o vício, largar a bebida, largar isso, mas aquele ranço, mas porque ele magoou, porque... E isso prende as pessoas num passado. Com certeza. Né? Quantas pessoas têm depressão por isso? Ansiedade, tem câncer, porque fica guardando, retendo mágoas e não se liberta, né? E Cristo, ele precisa ser completo, né? Foi como eu falei na vigília, né? Ele não é uma peça que falta em nós, ele é o tudo. É isso aí. Ele precisa vir e quebrar tudo que está construído para te mostrar que aquilo ali não é nada. É isso aí. Né? E precisa ser por completo. E foi assim contigo, né? Ele quebrou tudo e fez um Jefferson novo, assim, um Jefferson doce, amável. Jesus é incrível. Glória a Deus por isso. E uma das perguntas que o pessoal fez, né? Você já contou aqui, que foi sobre a sua conversão. Isso. Né?
Você já explicou como que foi um processo muito rápido. E quando você voltou a congregar, como que foi esse processo? Isso foi em que ano, mais ou menos? 2019. E aí, como que foi esse processo de readaptação ao meio evangélico? Porque Cristo, ele é perfeito. Mas a igreja... Olha aqui pra câmera. Às vezes, você, amigo, não quer voltar pra igreja por causa das pessoas. É isso aí. Né? Mas nós não vamos lá pelas pessoas, nós vamos por Cristo. Aleluia. Né? Cristo, ele é perfeito. É isso aí. E essa volta, porque o que acontece, né? A gente trabalha muito com pessoas e às vezes as pessoas ficam com medo de voltar, poxa, eu encontrei minha identidade, eu vou voltar. Só que não só o mundo coloca rótulos em nós, como o ser humano. Tantos que estão dentro da igreja, porque o ser humano é falho. A gente não pode achar que, voltei, todo mundo vai me abraçar, me amar, eu vou ser feliz, e todo mundo vai me aceitar e vai entender. Como foi essa volta pra você? Se eu te disser que foi assim, você acredita? Foi desse jeito. Todo mundo me amou, todo mundo me abraçou. Eu não me senti em nenhum momento rejeitado, sabe? E isso fez a diferença. Sim. Eu me senti em casa. Então eu lembro que o primeiro culto que eu fui, o pastor Salinas. Salinas, cara, pelo amor de Deus, aquele cara não existe. Salinas, queremos você. Já. E eu já sei quando ele vai estar no Brasil, hein? Eu vou te dar uma dica. Depois a gente conversa. Tá. O pastor Salinas, ele abandonou o púlpito, ele desceu para conversar comigo. E aí ele me entregou umas coisas ali e depois ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ele falou que ele nunca sentiu um amor tão grande como ele sentiu por mim naquela noite, sem me conhecer. Então ele entendeu que aquele amor não vinha dele, né? Vinha do próprio Pai. Então a minha liderança me orientou maravilhosamente bem. Os meus irmãos da igreja me receberam maravilhosamente bem, porque como a minha família já estava lá dentro, né? Desses 5 anos eles estavam lá dentro. Então, meu Deus, a minha irmã até então ela era muito ativa nos jovens. O irmão da Marlene voltou pra igreja, meu Deus, o irmão da Marlene voltou pra igreja. Então todos eles me acolheram mesmo como família. Me colocaram na mesa, me deram pão, sabe? Eles compartilharam comigo tudo que tinham da parte do Senhor, inclusive o Bruno. Ele era o meu amigo, a gente trabalhou junto. Quando eu tinha 15 anos, foi o nosso primeiro emprego, nós trabalhamos juntos. E quando eu voltei pra igreja, ele era o líder de jovens. Então o Senhor parece que preparou tudo, irmão. Até a casa pra eu voltar tranquilinho. Mas Jefferson, foi um conto de fadas? Parou, né? Tem gente complicada em todo lugar, irmão. Então se eu olhasse pra um olhinho estranho, alguém que não acreditasse, eu escutei, por exemplo, que é só um fogo de palha, já passa. Não. As pessoas sempre vão falar. Muitas das vezes elas não viveram, né? Elas não se libertaram, elas não se permitiram. Aí quando vê alguém instantaneamente sair de uma balada, chegar no culto, se abraçar, Pro monte, né? Pro monte, tudo isso, com certeza as pessoas elas têm algo nelas com o ego, né? Então a gente precisa entender que a igreja é feita de gente. Então teve gente que me rejeitou? Sim, mas o meu coração não estava na rejeição, meu coração estava em Cristo. Então se a grande maioria me recebeu maravilhosamente bem, o que é Jezabel, né? Exatamente. Perto de todo o restante. Não era nada. Isso não é o ambiente, mas é a sua visão em relação ao ambiente. Isso. Eu me apaixonei pela igreja. Eu sabia que eu não podia amar um noivo sem aceitar a noiva. Começa por aí. Eu teria um problema, eu teria conflitos. Então eu comecei a mergulhar na Bíblia, né? Então o tempo que eu tinha de rede social, eu passei a gastar com a Bíblia. E eu comecei a ver a união do noivo com a noiva. O que Cristo fez pela noiva, o que Cristo espera da noiva. E eu comecei a buscar em mim a noiva sem manchas, sem rugas, aquela que vai estar pronta para ir. Porém, o plano do Senhor nunca foi individual, né? Eu nunca acreditei que Ele morreu só para me salvar. Então, por isso que eu tenho paciência. Às vezes eu não muito, né? Somos humanos. Mas eu busco sempre ter muita paciência com o povo de Deus, porque eles ainda são gente. Mas a gente está indo pro mesmo lugar. E você é o fundador do Ginas. Isso, Então explica pra gente um pouco o que é o Ginas. É uma loucura, Nossa. Ginas, porque eu falo Ginas. Eu sou brasileira, né? Já ela vai estar lá no Ginas School, isso aí. Aí vocês me seguram, porque aí eu vou entrevistá-lo em inglês. Até no espanhol, sim.
Fala um pouco do Ginas pra gente. O Ginas, ele é um movimento, né? Que ele nasceu justamente no... Eu acho que eu tinha uma semana que eu tava na igreja, um pouco menos. Eu tive um sonho, né? Então eu tava dormindo, eu fui acordado no meio da madrugada com o sonho de que eu entrava numa casa. Inclusive essa casa é a casa que eu comprei hoje. Eu não sabia. Mas hoje eu vendo ela, eu vendo o Ginas acontecer, era ali. Então eu entrava nessa casa em si e eu via muitas pessoas adorando a Deus. E o intuito do meu coração era, caramba, que igreja é essa? E eu não achava a placa de igreja. E eu passava entre as pessoas e eu não achava a placa de igreja. E eu, meu Deus, eu tô numa igreja. E aí eu olhava pro fundo assim da parede e estava escrito, Jesus is not a system. E aí eu acordava. E eu acordei em chamas. E que significa, né, Jesus não é um sistema. Na mesma hora eu mandei uma mensagem pro meu pastor. Pastor, eu tive um sonho assim, assim, assim. E eu vou começar uma célula aqui, alguma coisa, um movimento, não sei o que é. Mas algo vai começar. E ele falou, amém, filho, eu te cubro. Ficou por isso. E aqui estamos. Começou com algumas... Meu Deus, cara, que loucura, né? Jesus! E aí, nesse mesmo período, eu estava conhecendo a minha esposa. Ela ainda não era minha... Nada do tipo ainda, nós éramos colegas de faculdade. Só que o Ginas tem muito a ver comigo, com a Maria, né? Porque um pouquinho... Acho que depois disso... Eu falei de 2019, né? Sim. Isso. Aí o Ginas começou no comecinho de 2020, de forma ativa. Porque antes dele começar, eu comecei a orar por ele. Então, se eu tava com 2 jovens e falava, tem uma coisa pra orar, vem orar comigo. Aí você tava orava. Antes de tornar público. Então, eu sempre tive um cuidado muito grande com o tempo de Deus para as coisas. Por mais que meu anseio era fazer as coisas hoje, se não for o hoje dele, eu posso me corroer. Eu posso não estar aceitando, eu quero que seja diferente, mas eu aceito, eu subjugo o Jefferson ao tempo de Deus, né? O Kairos e o Cronos, eu sempre tento deixar abaixo, por mais que eu duele bastante, fique claro. Então, nesse mesmo período, foi ter um descende, né? E aí eu abri um jejum de 40 dias, sozinhão, 17 horas por dia. E aí eu falei pra Jesus, beleza. Tinha 1 ano já que eu tava na igreja, tava tudo certinho. E quando eu cheguei a galera ficou bem emocionada, né? Você batiza agora, vamos, vem pro tanque. Eu falei, não, vou respeitar meus tempos com Deus, vai ser tudo na hora de Deus. Então eu não me batizei assim que eu entrei. Eu passei 1 ano conhecendo mais Jesus. Eu passei 1 ano permitindo que ele tirasse muitos carrapichos para eu tornar a minha fé pública, porque eu não queria ser um cristão hipócrita, né? Infelizmente isso podia ser padrão, né? Mas não é. E aí, depois do batismo, eu entrei nesse propósito com o Senhor e falei, Jesus, beleza, eu já entendi, mas o meu rolê vai ser o quê? Celibato? Porque tudo sumiu, né? Não tinha mais desejo de nada, não tinha mais nada. Eu falei, eu quero uma família, pai, eu vou ter ela. E aí eu abri um jejum sozinhão. No dia do descende eu entreguei esse jejum. E aí quando eu fui entregar, o Senhor falou pra mim que não era pra me assustar, que em poucos meses a minha esposa chegaria e que nós juntos lideraríamos um movimento e que isso ia para as nações e que começaria na faculdade. E eu já vejo os seus, eles te chamam de papai. Ficou por isso. A primeira pessoa que eu falei foi a Maria. Eu não conhecia ela. Então ali naquela... eu via ela, né, porque ela era amiga da minha irmã e tal, mas eu não tinha diálogo com ela. Então, naquele dia ela também não tinha amigos na igreja. Acho que eu falei, ei Maria, tá a fim de ter um amigo? Aí ela falou, oxe, sei lá. Eu falei, beleza, então se tu quer ser minha amiga, compra uma faixinha aqui do Descende. Aí ela comprou uma pra mim, uma pra ela. A gente amarrou, tirou uma foto na frente do estádio do Morumbi, 2 frases. E a gente postou no Instagram, tá lá essa foto até hoje. E tá escrito assim, os nascidos do Espírito não sabem de onde vêm, nem para onde vão, são como o vento, blá blá blá. E aí, daquele dia em diante, a gente se conheceu, mas ela estava vivendo os processos dela e eu os meus na minha. E fui chamado para liderar uma célula na faculdade. Aí na hora eu lembrei, né? Falei, caramba, minha mulher vai estar ali. Pensei, como eu vou agir? Eu não posso ser emocionado, Deus, eu preciso ser um homem sério. Beleza. Aí fui para essa reunião, o rapaz falou, peraí que a gente vai começar, Jefferson, mas a moça que vai liderar com você tá chegando. Eu olhando pra aquela porta, olhava pro relógio, olhava pra porta, de repente a Maria entra.
E aí, galera? Eu falei, que essa menina tá fazendo aqui? Aí ela olhou pra mim e falei, Maria, que tu tá fazendo aqui, velho? Ela, oxe, que tu tá fazendo aqui, cara? Enfim, começamos a liderar essa célula ali na faculdade. Contei pra ela meu sonho. Ela falou, vamos, agora é de Deus. E aí juntos nós criamos a página. Ela fez o primeiro vídeo anunciando a célula. E nós começamos a fazer lives no Instagram. E aí, de live em live, nós começamos a ter pessoas que participavam da África, da Austrália, as pessoas que elas não tinham nenhum ministério, nada, elas começaram a ser levantadas no Dinas. Então, foi um celeiro, começou a ser um celeiro da nossa casa mesmo, começou a avivar a nossa casa, primeiramente. E aí, assim, a nossa igreja, os nossos jovens, as casas que a gente participava. Então, ele começou a se expandir de uma forma que a gente nunca imaginou. Eu só sabia que era um sonho, que tinham pessoas adorando e que o nome era aquele, só. Hoje nós temos o Immersion, todos os... você já conhece, né? Então... Eu acho que eu tô lá embaixo ainda, acho que eu não voltei pra Marley. Isso aí, tá todo mundo afogado aí. Então, hoje o Dinas, ele não está apenas só no Instagram, mas ele também está nas casas, ele está na clínica de reabilitação, ele também dirige igrejas às vezes, ele também faz um retiro por ano. Nós estamos expandindo agora para Paraíba. Então, é um movimento mesmo, e ele é bem estabelecido como um movimento. A gente sempre deixa claro, todo o tempo, que não é uma igreja, que não é uma pretensão de ter uma igreja, porque toda vez que o Dinas ele passa a ser muito institucional, eu percebo que ele sai da identidade dele, sabe? Ele é livre, é como o Espírito Santo mesmo. Tipo, ele não foi chamado a ter uma placa, ele foi chamado a se mover. Então, toda vez, por exemplo, agora vai ser sempre nessa casa. Dá uma inquietação, uma agonia. Aí quando você move para outra casa, no outro dia, tipo, uma pessoa aceita Jesus naquela casa, o pai, porque o filho é cristão, mas o pai não é. Aí o Senhor sempre me lembra, eu me movo, né? Como para Davi, ele vai dizer, acaso eu pedi para construir um templo, né? Ou o meu espírito não é livre, que anda de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. Então o Dinas, ele é isso, ele se move conforme o espírito. E tem muito a ver com essa foto que a gente postou, que a gente só entendeu hoje. 5 anos depois a gente foi entender que aquela foto ali, ela já apontava para o movimento, ela já falava sobre nós dois também. E aí na faculdade começaram a revelar sobre eu e a Maria. Então ela começou a viver os processos dela, eu os meus. Passaram-se meses e as pessoas começaram a ter sonho. Vi vocês casados. A gente ria. Falava, Deus aqui me livre. Aqui em casa foi assim também. Então a você gente tá era ligado, amigo, né? E alguém veio e falou assim, nossa, vocês dois namoram? Eu falei, não. Pronto, assim mas mesmo. eu vejo vocês dois namorando. Eu falei assim, nossa. E a gente era muito amigo. Só que mal sabia eu, que nem você, no caso, Sim. você já tinha tido uma revelação. Não sabia eu que Deus já tinha revelado pro meu marido. Também? Também. A gente anda na frente, irmão. Ele estava orando no monte por mim, um ano. E eu aqui, ó, viajando. Eu entendo. Que louco. E aí eu tentei fingir normalidade, né, com tudo isso. Porque eu não queria exercer nenhum tipo de influência nisso. Tanto que quando a gente entendeu que a gente estava mesmo interessado no outro e tal, a minha primeira ação foi ficar 1 mês sem falar com ela. E eu deixei claro, falei, Maria, só celeira. Já errei muito na minha vida, tu também. Agora as coisas de Deus, as coisas sérias. Então vamos lá, eu vou ficar 30 dias sem falar com você. Mas ela não sabia, né? Eu tava falando com Deus. Então isso aqui é minha oração com Deus. Eu podia ter comunicado, acho que seria mais simples, coitado. Então eu combinei tudo com Jesus e ficou por isso. Aí do dia pra noite eu acordei. Tudo bem, Maria de Fátima? Ela não entendeu nada. Irada. Falava mal de mim pros outros. Esse menino tá ficando doido? Tá me tratando como uma desconhecida, ele é louco. E eu lá na minha. Passou 30 dias, eu chamei ela. Aí, tu ainda gosta de mim? Aí ela falou, é assim? Por acaso eu sou o quê? Um objeto? Falei, vamos bater um papo então, irmã. Aí a gente foi bater um papo, tomar um sorvete. Aí já era, né? Aí já foi. Ela baixou a guarda. Pronto. Daí foi só ladeira assim. Foi só ladeira. Aí eu expliquei pra ela. Eu fiquei 30 dias sem falar com você por isso. Você só me fala agora? Faz parte dos mistérios. Faz parte, Porque eu tinha medo de ter interferência minha, sabe? Já por saber das coisas. E ela também começou a receber revelações. Nós como coletivo.
Então começou em mim, que partiu para ela, que virou coletivo, mas mesmo assim eu tenho medo da emoção. Eu tenho medo de ser conduzido pela emoção. Então eu sou sempre muito cauteloso, até demais. E vocês dois são muito intensos também, assim, em tudo, né? Em tudo que vocês fazem, assim, são muito intensos. Então, eu acredito muito que Deus une propósitos e une características, assim, sabe? Porque não tem como Deus chamar você que gosta de viajar e unir com uma pessoa que é paradona, que não quer, sabe? Deus alguém ia se anular, né? Exatamente. E uma aliança ela é um complemento, ela não é uma anulação. Quando Deus criou a mulher foi para completar, né? Auxiliar e completar o homem. Também diz que não é bom que o homem esteja só. Então a gente vai ver que muitas das vezes as pessoas casam, muitas vezes, né? Muitas das vezes não existe. Desculpa. Muitas vezes as pessoas casam com esse sentimento de não, eu vou me submeter ao próximo ou a mulher, seja quem for, e eu vou me anular. Só que a pessoa morre, né? E ou tenta anular o outro. Ou tenta anular o outro e o casamento morre. Aí quando você vem um divórcio, é porque você casou sem entender o que é uma aliança. Sem entender que é sobre uma completude. Eu falo muito isso, cara, não é o meu. E os jovens têm uma dificuldade, né, de entender isso. Não são jovens. As pessoas têm essa dificuldade, às vezes até os mais antigos, de entender que não é o meu ministério, não é o ministério do Lucas, nós somos um ministério. É isso. Sabe? Então, não é as minhas finanças, as minhas contas, o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, são as nossas contas. Sabe? A unidade, né? Exatamente, porque Cristo, ele é triuno, né? Ele não era... Tanto é que ele achou, não, Adão, você não dá pra você ser sozinho, todo mundo tem algo, né? E a plenitude de Cristo está em quê? Na criação, olha, multiplicai, crescei, seja uma família, seja um corpo, né? Então ele sempre trouxe isso desde Adão para o Novo Testamento ali, sabe, para seja uma igreja, seja um corpo. Então, às vezes as pessoas querem crescer muito individualistas e então Maria, o Ginas é meu e você pode ser minha auxiliar e não o que é seu é dela, tá tudo entrelaçado, não tem como, né? E os jovens, as pessoas casam às vezes com essa impressão de que são os meus amigos e os seus amigos, senão é meu ministério, o seu. Não tem como você crescer, não tem como olhar pro Jefferson e não ver a Maria, e olhar pra Maria e não ver o Jefferson, sabe? Então assim, é uma coisa que se completa. Se às vezes você vê pessoas individuais assim, é porque não tá com essa aliança, né? Eu estava inclusive essa semana falando disso, que é necessário, porque não tem como, né? E você vê que louco que o sonho que Deus te deu se complementou com a Maria. Doido, né? Porque Deus, ele já criou ali o plano perfeito. O plano perfeito, exatamente. Sabe? E nunca, gente, nunca, o plano perfeito de Deus nunca vai ser só pra você. Nunca vai ser eu. E eu vou fazer pra mim sozinho e eu vou conseguir. Né? Por exemplo, este áudio, esta câmera, essa iluminação, se eu não tivesse aqui a galera, não tinha como. É isso aí. Eu ia entrevistar a mim mesma no espelho. Entendeu? Então somos, né? Somos unidos. E falando nessa família, né? Você falou da família Ginas. Que vocês formaram. Já estive lá, tive o prazer de estar lá com vocês, né? Espero conseguir ir outras vezes, porque é muito legal, né? Não tem uma denominação, porque as pessoas acham, o Ginas é da Palavra de Vida. Não é. Tem gente da Assembleia, tem gente da Fonte que já foi lá, tem gente de vários lugares. Mas é uma família, mas vocês têm a família que vocês pastoreiam, que vocês lideram, que são jovens, que não é uma família pequena. Meu pai. Podia ser menor. Eu tenho 10% do que vocês têm. E eu já tô de cabelo branco. Ó, minha barba tá cada vez mais grisalha, você percebe? A tendência é só piorar. Faz parte, aleluia. Faz parte da vida. O estresse, o cabelo branco. E assim, eu vejo muito, mesmo sendo pastora e sendo mais velha, pouca coisa, mas sou mais velha, eu vejo muito vocês como uma referência, né, de liderança para os jovens de vocês,
Porque eu vi quando houve essa transição, não transicionou apenas de liderança, parece que transicionou tudo, né? Eu fui em outros eventos de outras lideranças e fui nos eventos de vocês, nos cultos, e você vê que é uma diferença na geração, né? Vocês mudaram estilos, vocês mudaram liturgias, vocês quebraram protocolos, vocês fizeram uma transformação. Não tem como liderar sendo como um antigo líder, né? Não, vamos manter porque deu certo. Não, vamos fazer tudo novo. E vocês, né? New time. New né? time, Eu tenho minha divisória lá da minha marca página lá. Sim. De um novo tempo. E assim, nossa, foi muito, muito intenso também essa mudança que foi radical. Meu Deus. Vocês mudaram radicalmente, assim, vamos, gente, como Jesus fez contigo. E para liderar essa geração hoje em dia, qual que é a sua maior dificuldade? Porque assim, com você foi, né, e tudo que vocês fazem é muito intenso, é muito radical. E eu adoro isso, eu acho assim, eu queria muito ter essa coragem, essa intensidade, né? É muito louco, assim, uma coisa, né? E para essa geração, porque eu vou falar assim do que a gente observa, e eu não digo na minha igreja em si, porque a gente frequenta outras igrejas, visita outros lugares, e os jovens não são intensos, né? Não tem essa, poxa, tipo, olha, vou apagar meu Instagram, vou me livrar disso, porque, sabe, qual que é a sua maior dificuldade liderar essa geração? Eu acho que tá tudo muito fácil, né? A facilidade do pecado tá muito fácil. Então tá cada vez pior, né? Antes, para você consumir o ato, você tinha que sair dessa casa. Hoje você ligou a sua câmera e você já está executando a mesma coisa, praticamente. Então a maior dificuldade hoje é manter eles constantemente na santidade. Existem alguns jovens, algumas pessoas assim, que nós lidamos que, por exemplo, o pastor Luiz, ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou que com os jovens tudo é muito rápido. Então, eles aceitam Jesus muito rápido, eles fazem as coisas muito rápido, mas para retornar também, eles têm a mesma velocidade. Então eu vejo que a inconstância é onde eu mais tento lembrá-los. Por exemplo, eu lido com muitos jovens, parece que quanto mais novo, pior, por isso que eu digo que está piorando. Porque eu lido com jovens na nossa igreja, na Eclesia, de 18 a 35 anos. Então há uma ramificação grande de idade, de fases. Então desde aquele que está saindo da adolescência, ele já está vindo bem intenso com alguns pecados que, tipo assim, está muito facilitado, né? Como a masturbação. Então a gente vê que a pornografia, ela está muito enraizada, né? Nessa geração. Então a gente conversa, a gente chora junto, a gente ora junto, ele entende tudo. Mas passam 3 dias, o celular dele está no bolso ainda, né? Então, aquele rolê de tirar as armaduras contra você mesmo, você só vai tirar se você entender que ela é má. Mas como é que você vai convencer a sua mente isso? Sabe? Então eu tento, de forma racional, de forma espiritual, levá-los ao entendimento. E isso não é bom. Mas eu não posso falar isso, como eu disse desde o início, usando o meu exemplo. Porque o Senhor, ele não tem padrão. O Senhor, ele não tem um sistema. Ele é o próprio sistema de execução do que ele quiser. Sim. Então eu vejo que, tipo assim, a inconstância nessa geração é terrível. Porque da mesma forma que na conferência eles vão lá em cima, passa 2 meses da conferência eles estão lá embaixo. Aí a gente faz, sei lá, uma CPV. Que eu botei os jovens tudo pra trabalhar na corrida. Botamos aqueles gordinhos da igreja tudo pra correr, aleluia. Até eu não corri, me dei bem. Mas, né, tive meus motivos, estava muito cansado. Fizemos uma CPV e tal, aí eles vão com tudo. Eu percebo que quando eles têm uma rota, eles vão. Só que você não pode dar só a rota, você tem que estar do lado. Vamos time! Todos os dias. Porque se tiver um dia sem motivação, eles murcham, sabe? Então eu vejo que está exigindo muita energia. E como hoje eu e a Maria, nós temos 2 equipes de liderança, né? Então, com o Dinas, nós liderávamos 20, 22 líderes. Com a junção com a Eclesia, nós lideramos em média 40 líderes. Mais os jovens que a gente também lidera. Então eu vejo que na minha casa, hoje, o principal desafio é o tempo. Porque eu não acredito numa liderança de púlpito.
Eu não acho que eu vou transformar ninguém sem a mesa, sem o pão, sem ouvir o coração. Eu acho que no coletivo a gente exorta, no coletivo a gente prega o evangelho e a palavra vai executar o que tem que executar. Sim. Glória a Deus. Mas o tratar, ele é na mesa, né? Ele é íntimo. Então o que eu tento fazer? Eu tento tratar os líderes. Que eu tratando bem os líderes, trazendo bem os líderes para perto, mostrando para eles, ó, é isso aqui. É como Jesus com os discípulos e a multidão. Meu, Jesus é o nosso maior exemplo, né, de tudo. Sim. Então, ele fazia isso, né? Com a multidão ele curava, ele exortava, ele libertava, mas com o que ele tinha na mesa ele ensinava, né? Os discípulos ele ensinava. Então, depois que ele saiu de cena de forma física, os discípulos estabeleceram uma igreja de forma espiritual, com o tempo que ele teve com Jesus ali, né? Então eu vejo que se eu conseguir tratar bem esses discípulos aqui, eles vão estabelecer algo. Então eu quero que outros movimentos surjam, eu quero que outras células surjam, eu quero que outras, sabe, eles precisam romper. Mas eu não vou conseguir fazer isso centralizar em mim. Sim. Eu não posso acreditar que tudo é sobre o Dinas. Eu não posso acreditar que tudo é sobre a Eclesia. Eu não posso acreditar que tudo é sobre a palavra de vida. Porque eu estou limitando, eu estou engaiolando um espírito que é livre. Sim. E eu não tenho autoridade para fazer isso. E a partir do momento que eu coloco na minha gaiolinha aqui o Espírito Santo, ele não vai executar. Porque eu mesmo estou limitando o meu auxiliador. Então, se eu der liberdade para ele, ó, agora exercemos uma nova função, beleza, eu vou entender perante a Bíblia que mudou o sacerdócio, a lei se muda junto. Não tem como mudar o sacerdócio e permanecer com a mesma lei. Então, através disso, nós vamos comunicar o que carregamos. Mas não é para comunicar, para centralizar em nós. Não. Sim. Nós trabalhamos os 20 para serem 20 sucessores. Do outro lado, mais 20 sucessores. E tem uns que tem anseio. Jeff, você acha que eu seria o próximo? Fica o meu que só tem canção. Às vezes cansa um pouco. Cara, pelo amor de Deus, fica quietinho aí. Relaxa no tempo de Deus. A expectativa, né? Mas a realidade. Irmão, continua, sabe? Porque, tipo assim, se eles estão motivados, não importa a motivação. Se eles acham que é só sobre isso, Deus vai pegar eles no caminho. Sim. Vai... E mal sabem eles mal que perdem. Sabem eles que perdem. Porque quanto mais é dado, mais é requerido. Então, enquanto você tá ali liderando um grupo de 10 e você querer ir para um 300, é maluco. É insano. É insano. Essa é a palavra. E vocês ainda não têm filhos. Quando vocês tiverem filhos, vai ser mais... Aqueles cachorros já dão trabalho. Nossa, aquele cachorro... Não, o Rottweiler, que o brinquedo dele agora virou minha moto, né? Já troquei de banco em 4 meses, 3 vezes. Nossa, no dia do retiro eu fui lá, entrei na casa Dinas. E viu, eu não tinha visto, eu tava encostado perto do vidro esperando a fila do banheiro. Sabe quando você vê um vulto? E eu olhei e falei, que é isso? E é o filhote, ele se botou o filhote. E ela tá, é macho? Macho. E ele tava assim, ó, só uma coisinha assim, só me olhando, você chega mais perto, eu vou só te dar uma... Quase infartei. Mas é muito insano a pessoa almejar algo que... almejar posto, um cargo, um título, uma função que... Eu acho mais triste que insano. Na verdade é porque eu acho que a pessoa não sabe onde vai dar. É isso. Não sabe onde vai dar. E o seu emocional e o seu espiritual precisam estar muito bem, muito alinhados, né? Eu acho que o amor pelo episcopado, ele tem que existir, né? Sim. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que é uma boa coisa você desejar isso. Mas você fazer com que isso te tire do presente é o problema. Porque hoje você não executa nada, você não aprende nada. Você não vai chegar em lugar nenhum em Deus, assim. Não que tenha um lugar para chegar. Eu digo um lugar em você mesmo. Sim. Então, como é que você... Tá bom, Deus tem uma promessa para mim que eu vou para as nações. E o que você faz? Eu acredito muito na nossa resposta. Eu acredito sim que eu tenho que estudar inglês. Se Deus me deu uma nação da língua inglesa, eu tenho que usar inglês, irmão. Se Deus me fez um missionário, vou ser sincero, eu detesto espanhol, tá? Bem difícil pra mim. Eu vou cortar Corta essa parte, não tá bom? Por Maria, favor. Fafá não verás. Porque assim, é muito similar ao português, eu me confundo todo. Quando eu estou fazendo português, eu não sei nem o que eu estou fazendo, eu falo lacocita e termino o assunto. Então é uma zona pra mim. Mas eu já entendi que o Senhor tem algo comigo nessas nações, eu preciso estudar. Sim. Eu preciso me submeter ao aprendizado, né? Então eu vejo que às vezes os jovens eles querem pular estágios. Não quer aprender e quer viver. E eu acho que é aí que tá um probleminha, né? Que eles se perdem na linha do tempo.
E eu acho que isso é pra tudo, não só ministerialmente falando. Pra tudo, em Pra todas as tudo. áreas. Eu quero me casar e tá bom, quero me casar. Quando? Quero me casar daqui a 2 anos, ok. Aí faltando 6 meses eu resolvo começar a pensar num casamento. Em construir uma casa, em ter um enxoval, enfim. Né? Eles pararam de valorizar as coisas que têm valor. E as pessoas querem fugir do processo, porque o processo é o que te amadurece. Com né? certeza. E, por exemplo, para você liderar, ou para você assumir qualquer coisa, ou para você ter um chamado, um propósito, um ministério, você precisa de processos. Os processos é o que vão te dar base, né? Que vão te sustentar. Lógico que o mundo espiritual, mas falando emocionalmente, o que vai te sustentar são os pilares que você construiu. E se você fugir do processo, a gente como engenheiro sabe, se você não fizer uma fundação boa, a sua casa vai ruir. Isso Né? aí. E infelizmente, né, a juventude ela se emociona, né? Eles se cansam, né, de esperar o processo. Mas ao mesmo tempo eu vejo algo muito lindo neles. Sim. Eles permanecem. É isso que me pega. Eles podem estar muito intensos, pode estar nada intenso, mas eles estão ali. Eles podem estar sujos. Cara, eles podem estar sujos do pecado, mas eles chegam ali. Tipo, dali eles não saem. Então eu acho que enquanto eles estiverem ali, a gente tem a oportunidade de exercer algo com eles, no Senhor, através do Senhor. E eu já vejo frutos. Sim. Eu sempre busco os frutos, sabe? A gente vê o joio, a gente vê o trigo, né? A gente sabe que isso é real, é bíblico, mas não sou eu que separo. Não sou eu que vou tirar para ver a semente, nada do tipo, é o próprio Senhor que vai ver quem deu fruto, quem não deu. Então, enquanto os meus olhos são vendados para isso, porque isso é uma verdade, não somos nós que enxergamos, eu preciso tratar todos com a mesma intensidade. Eu preciso acreditar que todos vão viver um ministério. Eu preciso acreditar que todos vão viver uma vida cristã verdadeira. Porque se eu perder a fé de que eles podem melhorar, de que eles podem alcançar algo melhor, eu tô fazendo o que com esse povo, né? Eu tô batendo na rocha. Na verdade, a gente não faz nada além do que Cristo fez conosco. Acreditar. Entendeu? Acreditou na gente, direcionou o caminho e falou, vai. Mas às vezes a gente é tipo Moisés, não é, pastora? Cara, a gente passa um tempinho a mais no monte, quando a gente volta já tem bezerro de ouro, eles já estão fazendo uma zona. Eu fico, pelo amor de Deus, minha vontade é pegar a tábua, sabe? Quebrar, acabou tudo a palhaçada. O Lucas sempre fala assim, vamos fazer um evento de Joyce, né? A gente teve a vigília no sábado. Sim. Aí ele já fica assim, quando que é o próximo? Porque a gente não pode parar muito. A gente, sem entender, né? Às vezes os jovens não entendem. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou empresária, eu tenho outras coisas que eu deixei de fazer pra conseguir deixar tudo alinhado. Então eu tô atrasada, minha vida tá atrasada. Então, igual você falou assim, olha, eu não posso demorar muito aqui, porque não pode não. Voltou, filha, já volta como? Já volta a milhão. Essa é. Mas quando entra na cabeça deles ali, voltei do immersion, né? Voltei pras margens. E agora, quando entra ali e fala assim, poxa, não tem como esquecer tudo que eu vivi. É isso aí. É um jovem, eu falo muito isso pra eles. Falo assim, vocês têm um potencial tão grande que vocês não têm noção. Sabe? Então, quando vocês entenderem, vocês vão chegar com tudo, isso aí. sabe? E isso é o que eu espero, né? Isso é o que eu espero, não só para eles, como pro meu filho, né? Por exemplo, eu falo, filho, seja alguém que ame Jesus. Quando você entender quem é Jesus e o porquê você o ama, tudo que você faz vai ter sentido. Ah, mas o fulaninho não tá fazendo. Mas eu entendo para quem eu faço. Porque eu faço, quem eu sirvo. A noiva, eu entendi o relacionamento, né? Então... quando entende, né, se tornam pessoas que vão, não faz por cargo, não faz por... isso aí, né? Por amor, né? Por amor. Reflete por amor. E nessa sua vida, chegamos aqui para uma reta final aqui do nosso podcast. Essa sua vida hoje que você vive, nós somos seres humanos, né, que somos guiados pelo Espírito, né, somos direcionados por Deus, mas nós temos seres humanos que nos inspiram, com certeza, que nos direcionam. E eu gostaria de saber, porque eu sou uma pessoa muito curiosa nessa área, eu falo assim, quem te inspira? Porque às vezes você fala de alguém que eu falo, poxa, deixa eu observar melhor essa pessoa pra eu saber o que eu posso aprender. Por exemplo, Salinas. Nossa, Salinas é uma pessoa incrível. Surreal. A Débora, muito obrigada, Débora, ela sempre falava, Salinas, e uma vez ele foi lá nessa igreja e eu fui. E eu confesso que eu não conseguia cantar.
assim, louvor. Não, Eu fiquei olhando pra ele, assim, porque não adorando, mas a intensidade com que ele surreal, fazia aquilo surreal. era uma coisa fora do mundo normal. Ele é fora da curva, né? É fora do normal, e assim, Yeah. e aí eu fiquei assim, encantada, e eu chorava. E eu falava assim, o que fez eu olhar com isso? Eu me inspirei, eu falei assim, eu não posso cantar. Tem alguém que canta adorando, eu preciso. É isso aí. Sabe? E eu lembro que eu fiquei maravilhada, assim. E aí quando foi o final, eu fui com a Val, eu falei, Val, me leva pra eu tirar uma foto com ele, porque eu quero recordar esse momento que eu vivi, né? Eu gosto, tipo, eu sempre olho as fotos que eu tirei no Immersion, né, pra relembrar, porque a gente, ser humano, é visual, né? Então, não por fanatismo nem nada. E ele falou, claro, levou a Salinas, ela quer tirar uma foto com você. E eu só lembro que eu estava no chão. No Acabou, final, né? não tive foto, resumindo. Porque literalmente eu abracei ele, Acabou. pousamos, quando a gente foi pousar pra foto, ele virou pra mim e pum. Entendeu? Eu tava no chão e aí depois eu nem vi mais. Eu só vi a Valéria me levantando, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Então quem são essas pessoas que inspiram hoje, né? Ou seja, pode ser personagens bíblicos também ou pessoas reais como Sim. Eu acho que da Bíblia, obviamente, o apóstolo Paulo, né? Sim. Sem dúvida. Ele se achava o sabichão, quando Jesus chegou para ele comparou tudo com um esterco. Então eu me vejo muito nisso. Então todas as minhas certezas, toda a minha sabedoria, ela foi para nada perto da sabedoria e grandeza de Cristo. E o que esse cara executou sem vê-lo, né? Porque os outros apóstolos executaram convivendo. E o cara que não fez questão de ter o visto em carne para acreditar que ele era real e executou tudo que executou. Então, para mim, ele não existe, né? Ele é surreal, só isso. Porque ele mostrava suas fragilidades, em todas as suas cartas ele se coloca numa posição que não era a posição dele. De ver tantas pessoas, eu sou o apóstolo das nações. O cara falava o quê? A Paulo, Eu, servo de Cristo. servo de Cristo Jesus, levantado não por mãos de homens, mas por mãos de Deus, pelo próprio Deus. Então eu vejo muito esse rolê, sabe? Então ele é surreal, ele é incrível. E pessoas, eu tenho algumas pessoas no meu ministério que eu admiro demais. O meu pastor Luiz Fernando, pelo amor de Deus, eu admiro demais o ministério dele. E principalmente o matrimônio dele. Ele e a Néia, eles são um exemplo de casamento para mim. Eles são um exemplo de vida cristã. Eles não escondem suas fragilidades, e eu acho que isso encanta. Eles me encantam com a forma como eles se relacionam, com a forma que eles lidam com o povo, né? E eles sempre foram de perto na minha casa. Então, uma igreja daquele tamanho, e esses pastores ainda conseguirem de alguma forma ser de perto, não tem como não admirar isso. Então eu me inspiro nisso. Por mais que a nossa vida ministerial ela tome uma proporção que seja impossível estar na mesa toda hora com as pessoas, o fato de se manter de perto, eu admiro demais, demais. E tem muitos ali que tem unção, né, que eu fico, Jesus Cristo. A Débora, o Salinas, mas a minha principal referência é a Maria. Ela é a pessoa que eu mais me inspiro em todas as áreas. Eu me inspiro como ser humano, eu me inspiro como ministério, eu me inspiro como vida com Deus. Ela me inspira demais, sabe? Eu olho pra ela lidando com as coisas da vida, eu fico, Jesus, que ser humano é isso, sabe? Então, eu não a admiro apenas como uma esposa, eu admiro ela em todas as esferas. Então, todas as vezes que eu tô com alguma dificuldade, ou eu preciso enxergar, eu lembro dela. Eu falo, olha, ela resolve isso aqui assim. Ou ela pensa assim, que pensamento lindo, que pensamento correto. Então eu estou o tempo inteiro admirando ela. Então eu acho que ela é a principal referência que eu tenho de tudo. Referência de homem, tudo bem que ela é uma mulher, né? Mas ela me torna mais homem ainda. Sim. Então ela não exime minhas responsabilidades. Ela faz você querer ser. Ela potencializa o homem de Deus que eu sou. Sim. Então eu acho que, cara, essa mulher ela não tem só o meu coração, né? Ela tem toda a minha admiração. E é isso. Que lindo! E 2025 chegou, né? E nos conte, né? Quais são esses projetos para 2025? Né? Que são tantos que eu não sei onde vocês vão arrumar a agenda. Né? Inclusive, Immersion 3.0 estaremos lá. Aleluia! Já fiz minha reserva. Yes.
vai ser incrível. Já fiz minha reserva. Glória a Deus. E a dele, então. Partiu o chão, né? É, Partiu o chão, não, todo assim, mundo. eu vou adotar a tática da Pandora. Eu vou de pijama e roupão. Meu, a Pandora é Aí eu demais, preciso, cara. né, ficar, eu vou ficar me arrumando, não, crocs, pijamão e É roupão. isso aí. Ela é demais. E tá Pandora é tudo demais. Chegou uma hora que ela nem se maquiava mais, né? Não, e Ela só se entregou. Eu creio que 2025 é meu ano, eu vou ganhar o quadro da Pandora. eu creio. Yes! Aí, Pandora, por favor, hein? Ó, Mas como que tá esse 2025 de direcionamento que você pode compartilhar com a gente também? Claro, assim, eu sei que tudo já é muito intenso, né? Então, eu tentarei ser um pouco, nós dois, né? Nós tentaremos ser um pouco mais intensos conosco. Uhum. Eu percebi que se a gente não tomar algumas rédeas do nosso ministério, a gente vai perder um ao outro no caminho. Não chegamos a ter nenhuma crise, nada do tipo, mas eu já identifico que eu preciso gastar mais tempo com o meu matrimônio. Sim. O fato de estar muito rodeado de pessoas, de projetos, executando algo em Deus, a gente não pode tirar os olhos de dentro de casa. Então eu me preocupo muito com a minha casa não ter uma casa com a visão nela e um filho chegar, por exemplo. Então meu filho ele não vai chegar para ser um agregado, ele vai chegar para ser centralidade também, junto da minha aliança e tal. Então o primeiro passo de 2025 foi o que a gente combinou. Em julho, já sabe, né? Já sei, a viagem é só nossa, beleza. Em janeiro, a gente vai para as missões, faz o que for. Mas potencializar a nossa casa, esse é o principal ponto. E com as coisas, né, em geral, pastor, sabe que todo ano que começa, eu fico com medo. Eu fico com medo, porque tudo muda muito rápido. As coisas de Deus, elas se tornam concretas sem nem existir. Então, nós temos muitas missões, nós temos missões fora do Brasil, nós temos missões dentro do Brasil, nós temos, né, uma conferência chegando daqui a 5 meses, já tem a nova conferência, já estamos trabalhando nela, já tem o Movimation, que já vendeu, tipo, milhares de vagas perto do total. Eu acredito que já 40, 30% das vagas já foram e só teve um vídeo até então. Então você já começa a se mover com todos esses eventos, com todas essas coisas, e ao mesmo tempo nós sentimos que Portugal se aproxima. Então, eu já enviei minha certidão de casamento para Portugal, o RG da Maria sai agora também. Então, o Senhor, Ele está ramificando as coisas. Eu vejo que nós precisamos exercer tempo com os meninos. Eu acredito num reino que não para. Eu acredito na sucessão das coisas de Deus. Então, se a Paulo regou, Paulo plantou, Apolo regou, eu acredito muito que precisa ficar bem estabelecido no coração deles que o fundamento principal é Cristo. Sim. Então, se eu e a Maria vamos ser Paulo, Apolo, beleza, irmão, mas vem regar agora. O próximo, vem poldar a terra, para que as coisas não terminem. Eu acredito que a gente precisa enxergar a transição. A transição tem que ser real em tudo que a gente faz. Eu não posso começar o IT sem pensar que um dia meu filho pode assumir isso aqui. Ou alguém que está trabalhando comigo tem que dar continuidade, porque as coisas de Deus, elas são transitórias. A nossa vida, Ele chama de breve peregrinação. Então, se acabar amanhã o projeto de Deus, ele morreu com Jefferson, sabe? Então, eu penso que 2025 vai ser um ano de preparação. Eu tenho, como diz, né, na Bíblia, que eu vou estender a tenda, alargar a tenda, não me impeça. Então, o ano passado foi esse ano na nossa vida. O Senhor largou as tendas, e quando Ele disse como uma ordenança, não me impeça, é porque a gente podia impedir, né? Então eu rendi, larguei as mãos. Então vai, Jesus, só larga aí. Só que a continuação desse versículo é: mas firmem as estacas, né? Então eu acredito que é um ano para firmar as estacas, para que se vir um vento, alguma coisa, a tenda está ali, a tenda permanece de pé. Então nós não iremos transicionar para lugar nenhum se não vemos estacas bem estabelecidas. Isso é um fato. Então eu vou entender que é o tempo de Deus para migrar geograficamente quando as estacas aqui estiverem bem estabelecidas. Sim. Pelas mãos do Jefferson? Talvez não. Pelo movimento. Sim. Pelos meninos trabalhando. Por tudo. Se nós enxergarmos que, caramba, as estacas estão estabelecidas, eu tenho certeza que vai ser o tempo de transicionar. Foi assim do Dinas para o Cleci e vai ser assim também do Brasil para outro lugar. Então, eu tô com o meu coração nessa certeza, nossa casa, né? Nossa casa tá com essa certeza de que vai ser um ano de firmar as estacas. Em breve, né, teremos aí nos
vocês pra fora. Eu creio nisso. Vai chegar esse tempo. Sim, Jesus. Né? Se tá no coração de vocês e o Senhor tá preparando, vai chegar esse tempo. Sim. E foi o que a gente estava conversando antes. Quando chegar esse tempo, tudo, a casa vai estar toda em ordem. É isso aí. Será que você falou? Tchau, gente. Valeu, falou. Combate bom combate. Hasta luego. Agora tem um outro. Mas vai chegar lá, a gente acha que o quê, né? Vai começar tudo de novo, irmão. Pra onde o crente vai ter trabalho, vai ter posto pra tirar entulho. A vida do crente não é um morango. E ainda, né, vem os filhos, porque vocês querem. Maria já me falou que quer. Um 6, quer um monte, né? Eu falei, Maria, você tá louca. Depois do primeiro, eu tenho certeza que essa ideia vai mudar, tá? Todo mundo fala, nossa, eu queria até você ter o primeiro que você falou assim, não. E ainda ele vem com aquelas características que te confrontam. Isso aí. Uma xerox minha. Eu sei, eu tenho uma xerox em casa. Mas filho é bênção e eu creio que vai chegar o momento de vocês e, amém. Né, e será uma família de missionários, de propagadores do evangelho, porque não tem coisa melhor do que ver os nossos filhos, né, seguindo o nosso caminho em Cristo. É isso aí. Não precisa fazer exatamente o que nós fazemos, mas está no caminho, né, que nós estamos. Então não tem coisa melhor para fazer. E nós vamos encerrar aqui com o nosso melhor de 12, porque o que é isso? Eu ia falar tem depois. Uma surpresa. Não acredito. Vocês estão vendo essa xícara maravilhosa que nós confeccionamos para o podcast? Todos os nossos convidados, eles vão ganhar essa xícara. E com o Jefferson não será diferente. Você tava de olho nela. Só que ela não é laranjinha, é outra cor. Uau! Então vai ter uma surpresa, porque eu ia entregar isso antes, né? E a gente acabou estragando. Olha só, combinou. Tá vendo? Paletamos. Então assim, né? Todos vocês que vierem, vocês vão ganhar. Mas que seja uma lembrança, né, pra sua casa. Essa frase falou muito no meu coração quando o Carlos me mandou, né? Enxergue além dos rótulos. Porque a gente vê o Jefferson que o Instagram mostra, que o púlpito mostra. A gente não conhece o além do rótulo. E o que eu falo, né? Quem fez a Coca, por exemplo, sabe o que tem lá? Tanta gente fala, tem não sei o que cancerígeno, não sei o que, mas o fabricante, ele sabe o que colocou. Então o rótulo pode dizer, as pessoas podem dizer, né? Pode tirar ali, colocar um outro rótulo, mas só quem sabe o conteúdo é o fabricante. E só quem sabe quem é o Jefferson é Deus. Né? Então as pessoas vão colocar ali o líder, o fundador, o professor, o teacher, o não sei o que, mas na verdade a sua essência é Cristo que mostra. E ele privilegia pessoas para conhecer essa essência. Nem todo mundo vai ter acesso à nossa essência. Né? Então, quando essas pessoas consumirem, né, o que tem nessa essência, vão conhecer o verdadeiro. Né? Então, quando sempre que você tomar o seu café, né, você lembre disso, que nós enxergamos além de um rótulo. Né? Foi como eu falei, você não está aqui por likes. Você está aqui porque há algo na sua essência que Cristo revelou a mim. E essa é a necessidade de você estar aqui. E as pessoas, elas fazem o melhor de 10, o top 10 de perguntas, mas nós somos 12 porque tem 2 discípulos. Aleluia. Então a gente aqui é tudo bíblico. Isso aí, vamos. Então se você não quer bíblico, você vai em outro canal. Aqui é bíblico. Nós vamos pro melhor de 12. Então eu vou falar uma palavra e você vai... Meu Deus, eu vou tentar ser rápido. Você vai responder o que vem na sua cabeça. Tá bom? Então vamos lá. Um amor. Fátima. Um país. Portugal. Uma pessoa. Fátima. Aí você faz. Uma canção. Deus de milagres, Deus de promessas. Um versículo. Josué 1:9. Uma meta. Ser mais parecido com Cristo. Um desafio. Ser mais parecido com Cristo. Um lugar. Um lugar? Caramba,
Caramba, a Escócia é linda, hein? Não tive essa oportunidade ainda. Eu também não. Eu tô profetizando aqui. Amém. Vai ser linda. A Escócia. Um medo. Não me parecer com Cristo. Uma qualidade. Deixa eu ver. Eu acho que eu sou uma pessoa maleável. Sério? Eu acho. E um defeito? Um defeito. E eu sou meio. Eu costumo ter razão de tudo, sabe? Ele é maleável, mas não tem razão de... Ele eu acho que não bateu, tá se contradizendo aqui. Maravilhoso. E uma mania do Jefferson? Uma? Aí a é gente quer difícil. uma. Meu Deus. Deixa Uma eu ver. mania. Eu só corro com o boné assim, ó. Se eu for pra academia e tiver assim, eu não consigo correr, não me dá ânimo. E se eu tiver sem boné... O boné é o tênis dele, é o ex. É isso. Jefferson, muito obrigado. Você quer deixar um recado final pra alguém? Você tem liberdade? Você pode usar essa câmera aqui, direcionar. Sim, eu quero abençoar a sua casa. Amém. Quero pedir para que o Senhor Jesus continue a trazer sensibilidade pro coração de vocês. E eu não tenho dúvidas de que é só o começo de algo grande. Quando falamos algo grande, eu não falo algo grande de forma externa, eu falo aí dentro da casa de vocês. E eu acredito fielmente que nós vamos ouvir falar de vocês por muito tempo. Não por quem vocês são como pessoa, mas por quem vocês são nele, né? A nossa geração precisa de pessoas posicionadas. Os nossos jovens precisam de líderes que entendem o que estão fazendo. E eu consigo ver nos seus olhos, na paixão que vocês têm por isso aqui, que vocês estão entendendo. Então que vocês continuem a entender e que seus olhos continuem abertos. Amém. Amém? Amém, eu creio. E nós vamos encerrar porque... Antes de encerrar, eu queria só comentar, no domingo, nossa pastora, tem uma pastora que estava com a gente aqui. Ela foi nossa pastora por 11 anos. A Aline quando a gente congregava. Aí, que ela Nós congregamos com ela por 11 anos em outra denominação. Era da mesma denominação, né? Só que a gente não era da sede, a gente era da congregação. E ela foi nossa pastora por 11 anos. E ela pregou. E aí, no final da pregação, ela perguntou, cadê o Theo? E a gente falou, tá lá em cima na salinha. Ela falou assim, enquanto eu via aquele rapaz ministrando, que era você, ela estava lá na vigília, eu via o Theo nele. Eu via ele, mas não era ele. Eu via ele com olhar espiritual, era o Theo. Eu vi o Theo adulto ministrando. E ali eu entendi o porquê você tá aqui hoje. E não longe de mim querer te engrandecer, alguma coisa do tipo, mas tudo que você contou aqui é justamente o que eu quero com meu filho, não no sentido, ele não precisa passar pelos mesmos processos, mas ele entenderá a seriedade do evangelho. É tudo que eu oro pelo Theo. Amém. Eu não almejo que o Theo seja alguém próspero, rico, milionário. Eu não almejo que o Theo seja nada além do que Cristo quer que ele seja, e que ele seja exatamente apaixonado por Cristo, né? Como você é. Amém. Né? Então, quando ela falou isso, eu senti aquilo no meu coração. Eu falei, eu sei, Senhor. Que eu lindo, entendo, né? porque Sim. o Jefferson, ele fala de Jesus com amor. E é isso que eu quero pro meu filho. Sim. Eu nunca almejo, eu quero que meu filho seja pregador, eu quero que meu filho seja um missionário. Nunca profetizei isso sobre meu filho. Eu falei, eu quero que meu filho seja um amante de Jesus. Amém. Eu quero que ele seja intenso. E quando ela falou isso, assim, testificou no meu coração nesse sentido. Glória a Deus. E eu entendi o porquê. De tudo, né? De tudo. Jesus Porque é bom. assim, da mesma forma que foi muito rápido com vocês, a minha amizade com a Maria foi uma coisa muito louca. É verdade. Né? A gente se conheceu de uma forma muito louca. Eu vou trazê-la aqui, né? Que ela tá na minha lista também. Mas assim, a Débora chamou a gente pra um café de aniversário. Ela sentou do meu lado, começou a falar do casamento dela, começou a falar da vida dela. E eu me senti constrangida do lado dela, né? Porque A Maria é constrangedora, né? constrangedora. Cara, ela abre a boca, Maria, ela você é constrange. Mas é bom, amor. Eu falei assim, essa garota é muito louca por Jesus, cara. E eu fiquei encantada com ela, assim, sabe? E eu falei, até pra falei assim, gente, que loucura, quem é a Maria?
E a Valéria me contou um pouco, falou assim, você precisa conhecer mais ela. E aí acabou de eu conseguir chamar ela pra vir ministrar, ela me chamou pra ir no Ginas. E aí a gente, sabe, eu abraço a Maria como uma irmã, sabe, com amor, E quando a pastora falou disso, eu falei assim, tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. É engraçado que ela estava pregando sobre Isabel, mãe de João, Sim. e Maria. Sim. E ela falou dos propósitos, né? Quando ela olhou para nós assim, falou, eu falei, cara, é muito de propósitos. Então, nosso pensamento, assim, é muito ligado a isso, sabe? A propósito. Mas que propósito? Propósito de Cristo, é lógico, né? E quando ela falou, começou a pregar de propósito e tal, eu vi o Dinas, né? Vocês com o Dinas. Sim. E eu falei, cara, que propósito louco é esse? E quando ela falou do Theo, eu falei, mano, esse moleque vai viver uns propósitos muito loucos aqui na Terra. Sabe? E emendando uma história na outra, eu falei, obrigado, Jesus. Mas que sejam os teus propósitos. Com certeza. Amém. É isso. Cara, que coisa linda, velho. A gente é mó raso, né? Que Deus profundo é esse, velho? E Deus tem umas coisas assim muito loucas. E enquanto você falava, lá na vigília mesmo, eu olhava e eu vi o Theo. Caramba. E eu falava assim, eu quero meu filho assim, eu quero meu filho loucão por Jesus, eu quero meu filho, sabe? Sim. Ele pode ser o que for, ser um Sim, médico, sim. advogado, mas não importa a profissão, importa, eu quero o coração dele em Cristo. Por completo. Porque nada vai ser mais gostoso, nada vai dar mais prazer, nada vai chamar a atenção dele, nada além de Cristo. É isso. E eu oro muito, eu falo isso muito pro Lucas, falo pras pessoas, eu não quero meu filho religioso, eu quero um filho cristão. Amém. Eu quero um filho convertido. É isso. Enquanto você falava, eu senti, quando ela falou, só trouxe testificação no meu coração. Eu falei assim, que honra. Porque eu falei assim, por que eu vou trazer o Jefferson? Eu não conheço o Jefferson, sabe? Eu sou amiga da Maria, mas eu não tenho proximidade. A gente, nós conversou no retiro. Eu falei, por que o Jefferson? E tudo, o Senhor casou tudo, Que sabe? loucura, gente, entendam, gente, é vocês bom. estão aqui, pessoal que tá assistindo. Sim. Entenda que Deus, ele une propósitos, O ele tempo une inteiro ele tá pessoas, fazendo ele isso. faz alianças. Ele é intencional, velho. A gente é muito falho. Falha. A gente faz alianças por interesses. Cristo, ele une pessoas por propósitos, né? E o propósito maior é dele, a salvação. Então, eu acredito que isso aconteceu por isso, né? Então, eu agradeço. E você que está assistindo a gente aí da sua casa, obrigado por ficar até o final, ser edificado. Mas nada disso seria possível se Cristo não estivesse no centro. E eu não sei por que caminhos você tem trilhado. Talvez você está vestindo rótulos. E isso é uma coisa que eu coloquei em meu coração, que em todo final de todo episódio eu quero orar por você que está assistindo. Seja pelo seu retorno a Cristo, seja pela sua libertação de rótulos, pela sua libertação mental, espiritual, seja por salvação. Talvez você não conheça Cristo, né? E você quer aceitar a Jesus. Então eu quero orar por você e nós finalizamos aqui, tá bom? Querido amigo Espírito Santo, eu te agradeço por esse episódio, por essa estreia, pela vida do Jefferson, pelo Senhor ter resgatado ele, arrancado literalmente, Senhor, ele das trevas e ter colocado ele na sua maravilhosa luz. E através da vida dele, eu creio que muitas vidas estão sendo edificadas através desse vídeo, muitas vidas estão sendo edificadas através do ID, muitas vidas estão sendo alcançadas. E nós oramos por essas vidas que estão assistindo este episódio nesse momento. Se talvez, Senhor, elas se perderam no meio do caminho, que o Senhor possa encontrá-las e trazê-las novamente ao caminho, assim como o Senhor fez com Jefferson, em um lugar totalmente desconhecido, um lugar inapropriado para os olhos humanos, mas o Senhor não tem local e nem hora. O Senhor é o Deus que age de forma espontânea, intensa, e o Senhor tem a capacidade. Então vai aonde essa pessoa está, arranque essa pessoa de onde ela estiver e traga ela, Senhor, para a tua maravilhosa luz. Se há alguém, Senhor, que já andou em teus caminhos e se vê tão longe, tão distante, que não tem forças para voltar, que ela encontre forças em ti, que através deste vídeo ela possa te alcançar e possa ter uma verdadeira transformação.
E eu oro também por aqueles que estão em ti, estão na tua casa, estão fazendo a tua obra, mas se sentem perdidos, se sentem ainda presos a rótulos, precisam de libertação. Assim como o Senhor libertou a minha vida, a vida do Jefferson, do Lucas, de todos que estão aqui, o Senhor pode e vai libertar essa vida. Então nós oramos para que o Senhor alcance essa pessoa, desfaça todas as amarras, destrua todos os rótulos e que essa pessoa possa viver uma nova vida em Cristo, assim como está escrito em Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e essa vida eu vivo pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz, que pagou o preço dos meus pecados e me tornou livre. Que todas as pessoas sejam alcançadas, impactadas e transformadas por este vídeo, por esta presença que nos invade aqui neste lugar, por esta aliança que foi formada aqui hoje, Senhor, que essas pessoas possam te alcançar, ser transformadas. E nós cremos que daqui sairão frutos e frutos de excelência. Sim, Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, envia para um amigo, para alguém que precisa ser transformado e edificado com essa palavra, com este episódio. Não esquece de se inscrever no canal para que todas as vezes que tiver novos vídeos, como muitos cortes que vão sair daqui também, essas pessoas, você possa ser notificado e receber, né, sempre os vídeos novos, né, e não ficar perdido aí no tempo que está acontecendo, tá bom? Jefferson, obrigada, Deus abençoe. Agora a gente vai ter o nosso tempo de mesa. Tá, yes. E nos vemos no próximo episódio do ID Podcast. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.